Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você estará vendo esse vídeo, mas hoje eu queria compartilhar com você sobre um assunto que talvez nessa situação que estamos vivendo tenha sido esquecido, que é chamado planejamento. Talvez você tenha feito planos para este ano e eles foram frustrados, né? E você tenha apagado, tenha deixado para trás. Esse é o assunto que eu quero falar com você hoje. Então gostaria que você acompanhasse comigo, se você tivesse uma Bíblia aí, e abrisse no livro de Neemias, no capítulo 2. Vamos ler comigo? Então vamos lá. Neemias, como nós conhecemos a história, ele servia ao rei e ele ficou sabendo que Jerusalém estava destruída, seus muros, o templo, e ele chorou na presença de Deus e colocou no seu coração reconstruir os muros e o templo. Ele era apenas um copeiro do rei, um escravo servindo em terra estranha, né? Servindo seu inimigo. Vamos lá. Vamos ler comigo Neemias capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira e disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Senhor dos céus e disse ao rei: Se é do teu agrado, do rei, se é o teu servo, é aceito na tua presença, peço que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Senhor, a tua palavra foi lida, peço que o Senhor dê sabedoria a mim, a todos que estiverem ouvindo, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. É o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Eu li apenas um trecho aqui deste livro tão maravilhoso, né, que tem falado conosco este ano, já desde o ano passado, já desde o outro ano, né? Cantamos aquele corinho junto com a Sandrinha, vamos reconstruir os muros, e participação especial do Speed. Speed, vai lá com o Felipe, vai? E aí, mas novamente eu gostaria de estar falando com vocês sobre este trecho. Neemias chegou diante do rei, estava triste, o rei olhou para ele e falou: Não, eu te conheço, você está sempre contente. Olha que coisa boa de se ouvir, né? Abrindo um parênteses, você está sempre contente. Talvez, eu tenho certeza que Neemias tinha os seus problemas. Primeiro, ele era um escravo, mas ele alcançou graça diante do rei e foi colocado como um servo, aquele servo especial que servia a mão do rei, estava sempre, todos os dias, permanentemente na presença do rei. Então ele era um homem especial, né? Ele não estava lá jogado no meio dos outros escravos. E ele dava um bom testemunho, ele era um homem que estava sempre feliz. E aí o rei falou: Como? Você está sempre feliz e está triste? Quando o rei perguntou,
Veja bem, preste atenção, leia novamente, continue a ler, porque no decorrer dos capítulos você vai ver várias estratégias traçadas por Neemias. Neemias tinha um planejamento. Depois que ele chorou, que ele ficou sabendo da notícia das ruínas de Jerusalém, que ninguém estava fazendo nada, existiam pessoas morando lá em Jerusalém, outras pessoas que não foram levadas como escravas. Quando ele viu que ninguém estava fazendo nada, que tudo continuava um monturo, ele se entristeceu, orou e não ficou parado. Ele fez um planejamento, porque quando o rei perguntou, ele já tinha uma estratégia traçada. Ele já pediu cartas, ele já pediu madeira, ele já pediu para passar em paz, já pediu o tempo certo, porque o rei pergunta quanto tempo ele vai ficar fora. E Deus é tão bom que isso aconteceu na presença da rainha, né? Se a rainha estava ali ao lado do rei, alguma coisa ela devia mandar, né? Eles deviam ter um bom relacionamento. Então, Deus deu o momento certo, mas o planejamento estava pronto. Então, se você planejou alguma coisa que não foi feita esse ano, não pôde ser feita este ano, por tudo que nós estamos vivendo, não desanime, não jogue fora. Continue orando, continue planejando, continue adaptando, porque este plano, em algum momento, ele vai ser colocado em prática. Talvez não da maneira com que você pensou, mas é um bom plano. Não se esqueça disso. É um bom plano. Se em algum momento você pensou nele, é um bom plano. Ele só está sendo adiado. Ele não está sendo jogado fora. Não está sendo colocado, como a gente dizia, no cesto arquivo, né? No cesto de lixo. É só um adiamento. Talvez não fosse o melhor momento. Às vezes as coisas que acontecem na nossa vida nos causam tristeza, ficamos frustrados, choramos. Há um tempo atrás eu fiquei muito alegre com uma proposta que eu recebi, já saí feliz, não contei para todo mundo, né? Mas já planejei, já os de perto ficaram sabendo e simplesmente morreu. Não partiu de mim, foi proposto a mim, mas não foi para frente. E eu cheguei a falar, Senhor, por quê, né? Eu estava aqui quietinha na minha casa, vieram me procurar e essa coisa não aconteceu. E aí quando chegou toda essa pandemia, meu marido me procurou e disse assim, você já pensou se isso tivesse acontecido, como que ia ser isso agora? Não era o momento de Deus. Talvez ainda seja, algum dia ainda aconteça. Ele está lá guardado. Pode ser que aconteça um dia. Mas eu vou dizer que eu estou feliz porque Deus não permitiu, não era a hora, não era o momento. Talvez não fosse com aquelas pessoas. Mas Deus, Ele sabe, Ele tem o melhor para nós em todo o tempo. Mas o planejamento tem que estar pronto. Se disponha. Se você tem certeza que aquilo veio de Deus, se disponha e deixe pronto. Veja que Neemias estava com tudo pronto. Se você continuar a ler esse livro, que não é tão comprido, é rapidinho, você vai ver que ele fez tudo como ele disse que ia fazer. Quando chegou lá, ele ficou quietinho, ele não saiu falando para o povo que estava lá o que ele ia fazer. Ele ficou quietinho, foi olhar o que precisava ser feito, para depois levantar as pessoas. E mesmo assim, muitos inimigos se levantaram contra ele, mas ele manteve o planejamento. Outra história que eu gostaria de contar para vocês, ou relembrar a vocês, porque isso é uma obra grande, né? Você vai dizer, não, mas era uma obra grande, ele precisava reconstruir um templo, um muro, uma cidade. Eu não tenho tudo isso para fazer. Então eu quero relembrar a você uma outra história de um planejamento que precisou ser feito da noite para o dia. E aí você vai falar, não, aí eu já posso pensar que eu não vou fazer uma coisa tão grande como reconstruir um muro, mas eu posso ver que eu preciso mexer no meu futuro, né? Embora talvez Neemias não se achasse tão grande para reconstruir um muro, ele simplesmente serviu o rei.
experimentava para ver se não havia veneno naquele vinho, para depois o rei beber. E ele foi o líder para reconstruir a cidade de Jerusalém. Às vezes você se vê pequeno, mas Deus te vê grande, né? Como eu já falei uma vez lá na igreja, Deus usa coisas quebradas. E neste caso, às vezes você se vê muito grande, mas Deus quer que você se humilhe para que Ele te exalte. Não sei quem está me ouvindo, não sei como você se sente, não sei como você se vê e como Deus te vê. Mas a outra história que eu queria compartilhar com você está no livro de Ruth, né? Acho que todo mundo já ouviu falar de Ruth. Foi para Moabe com seu marido, seus 2 filhos. Seus 2 filhos se casaram com 2 moabitas. Lá na cidade de Moabe morreu o marido, depois morreu os 2 filhos. E daí Noemi falou assim: olha, me sobrou nada, eu vou voltar. Belém está sendo abençoada agora, não está mais em época de fome, eu vou voltar para minha terra. E era costume das noras acompanharem. Aí no meio do caminho ela falou: não, voltem para trás, sigam os seus deuses, procurem marido. Eu não tenho mais ninguém para oferecer para vocês para se casarem, né? Tinha os costumes da época. Orfa chorou, foi embora. Porém, acho que eu estou confundindo os nomes. Vamos ler aqui. Porém, Ruth, é isso mesmo, estou confundindo nada. Porém, Ruth falou: não, eu não vou deixar vocês sozinhos. A partir de agora, o seu Deus é o meu Deus. Onde você dormir, eu vou dormir. Onde você andar, eu vou andar. Eu não vou te deixar. E ela foi embora com Noemi, né? Noemi estava tão triste que falou: não me chame mais Noemi, me chame Mara, que quer dizer amarga. E aí elas vão e tem toda a história. Você lê a história lá. E se você não conhece, vou te deixar com curiosidade. Ruth é um livro pequeno também, rapidinho você lê. Se você não gosta da linguagem da tua Bíblia, vai lá no teu celular, pega na linguagem de hoje, que vai ser mais fácil de você ler. Então, quero que vocês leiam comigo em Ruth, capítulo 3, no comecinho. Ela já conhecia Boaz, né? Foi lá catar as espigas de milho, Boaz se encantou com ela. E daí as coincidências de Deus, Boaz era um remidor, aquele que podia se casar com ela, que era lá da família do marido de Ruth, né? Então ele poderia remir. Existia um na frente dele, mas ele seria o segundo que poderia se casar com Ruth. Então vamos ler um pedacinho. No começo diz assim: disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estiveste, da nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, unge-te, veste as tuas vestes, desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E hás de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra, descobre-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. A sua sogra teve um plano, passou para Ruth. Ruth fez tudo como ela havia falado. Então Noemi teve um plano, passou para Ruth. Ruth foi esperta e obediente, fez tudo como Noemi havia dito. O que aconteceu? Boaz fez tudo como mandava na época, conversou com o remidor mais próximo. Esse remidor deu direito a Boaz a casar com Ruth. Ruth, uma moabita que foi amorosa, foi uma nora fiel à sua sogra, foi amiga de sua sogra. Ela conseguiu se casar com um homem muito bom e entrou para a genealogia de Jesus. Uma moabita, né? Era tão importante naquela época que os judeus se casassem com judeus. Até hoje
eles são muito fiéis a isso, que fiquem na sua linhagem, mas uma boa Bita entrou na genealogia de Jesus, né? Ela entrou até no capítulo de Mateus, no primeiro capítulo, ela é citada, porque a sua sogra teve uma estratégia, um planejamento, passou para ela cumpriu esse planejamento e se casou, foi remida por ser fiel à sua sogra, por seguir um planejamento. Então, eu gostaria de conversar, compartilhar com você isso. Onde estão os teus planejamentos? Essa história, sim, Deus proverá? Sim, Deus proverá. Mas nós precisamos ter o nosso planejamento. Nós precisamos nos organizar, organizar o nosso tempo, organizar o nosso dia. Existem imprevistos? Sim, muitos. Existem coisas que nós não contamos e acontecem? Sim. Coisas ruins? Sim. Coisas boas também, né? Mas nós precisamos planejar. Precisamos, essa é a nossa parte. A parte de Deus é nos dar o tempo certo, a ocasião certa, a brecha que nós precisamos para falar com o rei, como aconteceu com Neemias, a brecha certa para Ruth deitar aos pés de Boaz e conseguir o seu marido, entrar para a linhagem de Jesus, né? Ser citada lá no Novo Testamento, na genealogia de Jesus, como uma nora. Aqui no livro de Ruth diz que todos a louvavam, que ela era melhor que 10 filhas para Noemi. Olha que gostoso ouvir uma coisa dessa, né? Então, o que você quer que falem de você? Qual vai ser o seu legado? O que você vai deixar? Faça o seu planejamento, sonhe, né? Dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que Deus plantou no seu coração. Seja sensível à voz de Deus. Não seja um filho rebelde, né? Que tem que bater a cabeça e depois falar: ah, mãe, ah, pai, vocês estavam certos. Ah, Senhor, desculpa, você estava correto. Ou como aquele filho pródigo: pai, me trate como um dos seus servos, né? Porque eu não tenho mais nada. E o pai abraça, claro, recebe de braços abertos, põe uma nova veste, põe um anel no dedo, é óbvio. Deus não rejeita a ninguém que vai em busca dele. Mas para quê, né? Vamos aprender com o erro dos outros. Então vamos fazer o nosso planejamento, nem que não seja para este ano, que seja para o próximo. No nosso ministério, nós fizemos tantos planejamentos, tantos planos. Já tínhamos pregador para o nosso café com um propósito, já tínhamos a decoração, nós já tínhamos até para o congresso novas ideias, né, que Deus plantou no coração da Dani. Estávamos já começando a conversar sobre isso. A igreja já ia implantar um almoço como ação de graças, implantar essa nova data. O pastor estava com novas ideias para a igreja como um todo. Não foi possível este ano, mas são planos adiados. A Dani estava muito animada com o coral e eu junto com ela, com a Sandra. Não foi possível para este ano, mas são planos adiados. Não são planos frustrados, porque Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E Ele não erra, né? Não vou dizer que foi Deus que mandou uma pandemia, embora lá no Egito Ele mandou as pragas para ensinar muitas coisas àqueles egípcios e até ao povo dele. Mas eu vou dizer que tudo está no controle de Deus. Podemos não entender, mas tudo está no controle dele. Não jogue fora seus planos. Guarde-os, aperfeiçoe, sonhe em cima deles. E se você não planejou, planeje. Porque Deus sempre tem o melhor. Se não for para hoje, será para amanhã, para o próximo ano,
Planeje, não fique parado, não fique sentado esperando o tempo passar. Planeje, faça o melhor uso do seu tempo disponível. Estude a palavra, escute aqueles pregadores que mais agradam ao seu coração. Por isso que cada um tem um jeito, porque você gosta de ouvir de um jeito, eu gosto de ouvir de outro, cada um gosta de ouvir de um jeito. Então ouça aquele que mais se adapta a você. Mas ouça, se alimente, alimente o seu espírito para que ele não se enfraqueça e fique frio, né? Mas que ele fique firme na presença de Deus, certo de que Deus te ama e tem sempre o melhor para você. Não desanime, não esmoreça, continue firme no seu propósito. Não importa se você tem 10, 20, 30, 50, 60, 90 anos, 100. Se você está aqui, é porque o seu propósito aqui na Terra ainda não acabou. Se cuide, né? Cuide do seu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. O Senhor diz que Ele habita em nós. Então vamos cuidar do templo dele, né? Vamos cuidar da nossa família, vamos cuidar de nós. A Bíblia diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se nós não amarmos, não cuidarmos de nós, como nós vamos amar a outra pessoa? Como nós vamos cuidar da nossa família, né? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Vamos planejar, vamos nos alegrar no Senhor, vamos perguntar para Ele o que o Senhor tem para mim neste dia, o que o Senhor quer de mim. Vamos nos dispor nas mãos do Senhor. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja no seu coração, na sua casa, no meio da sua família e dos seus queridos. É o que eu desejo para nós neste dia.